novas descobertas científicas derrubaram 150 anos de pensamento científico quando se trata da maneira como pensamos sobre nós mesmos e uns com os outros, sobre o mundo a partir de evidências inegáveis de civilizações. Essas descobertas estão datando da última idade do gelo e antes mesmo da maneira como pensamos sobre outras pessoas e suas culturas, suas religiões, suas crenças e até mesmo a maneira como nós vemos doença e imortalidade. Há uma nova história surgindo, links perdidos, a verdade profunda da nossa origem é uma história de destino e sabedoria. Como podemos ser resilientes em um mundo que está crescendo mais volátil a cada dia? Como podemos prosperar no novo normal que já está conosco e vem assustando toda a população mundial? A menos que sejamos honestos com nós mesmos sobre essa história, vem a pergunta: o que tudo isso está nos mostrando? Links ausentes trata de novas descobertas que você simplesmente não está vendo na mídia tradicional, nos livros didáticos e também nas salas de aula. O que essas descobertas estão nos dizendo é o que tudo isso significa para as nossas vidas. O que está causando esses extremos em nosso mundo? Por que tudo isso está acontecendo agora? E eu vou resumir mais ou menos que tudo isso está falando sobre os ciclos do tempo. Os cientistas de agora reconhecem que estamos vivendo uma rara convergência de 3 ciclos massivos de mudança: ciclos de clima, ciclos econômicos e ciclos de conflito humano. E eu quero que você saiba que esses ciclos são naturais e eles seguem ritmos naturais que podemos conhecer, podemos prever e podemos também calcular. E eles aparecem de forma regular. E é isso que está tornando os dias de hoje tão diferentes. Todos os 3 ciclos estão aparecendo ao mesmo tempo. Eles estão em colisão agora, o que complica cada vez mais a vida no planeta. A principal fonte de informação sobre a história do nosso planeta vem do fundo do mar, nos sedimentos, nas amostras de núcleo que os cientistas retiram para fora dos oceanos. Vem dos dados de antigos troncos de árvores medievais. O problema é que os anéis que são retirados dessas árvores só voltam a alguns milhares de anos. Essa descoberta também vem dos blocos e dos núcleos de gelos retirados da Antártica e da Groenlândia. Então vamos nos concentrar um pouco mais nesses núcleos de gelo. Neles encontramos quantidades enormes de informações, e essas informações podem ser detalhadas por cientistas que sabem ler esses núcleos, como nós fazemos, por exemplo, para ler a página de um livro. A cada ano, quando essa nova camada de gelo é depositada, essa camada captura a informação de tudo que está acontecendo na atmosfera. Se houve uma erupção vulcânica, temos partículas de poeira vulcânica. Se o vento soprou grãos de pólen da Antártica para a Europa, então sabemos disso. Nos núcleos de gelo, podemos dizer o quão forte os campos magnéticos influenciaram sobre a Terra. O quão forte foi o calor do Sol e o quanto isso aumentou o clima ou as elevações do nível do mar. O que estamos vendo agora é a informação voltando mais de 420 mil anos na história da Terra. Em 1999, muitos cientistas reconheceram que o aquecimento global estava realmente derretendo as calotas polares e destruindo essa biblioteca de informações, esse registro que nós temos lá na Antártica. E eles disseram que, embora não saibamos por que o aquecimento está acontecendo, eles perfuraram parte do gelo para capturar o máximo de dados que puderam. Então eles puderam voltar e descobrir o que estava causando o aquecimento. Mesmo os cientistas ficando absolutamente espantados com tudo que viram no núcleo do gelo, que foi retirado de uma área chamada Lago Vostok, do próprio e famoso núcleo do gelo Vostok. Eles puxaram mais de 420 mil camadas de gelo. Cada camada representava um ano da história da Terra. E de repente, temos 420 mil anos de nosso passado para comparar com hoje, para ver se algo errado estava lá. Para ver porque a Terra estava quebrada, para ver se algo realmente anormal estava acontecendo. Você está vendo agora 2 núcleos de gelos diferentes. Em azul está o núcleo do gelo Épica, de outro local na Antártica. E o verde é o núcleo de gelo Vostok. Eu gostaria de chamar sua atenção sobre como eles leram essas informações. Você pode ver os ciclos, você pode ver os ritmos, e não é sua imaginação. Existem ciclos aninhados, ciclos dentro de ciclos. Existem ciclos de 100 mil anos, existem ciclos de 41 mil anos, existem ciclos de 26 mil anos e existem ciclos de 5 mil anos.
Portanto, a forma como podemos ler esse gráfico é a seguinte: os 420 mil anos começaram no lado direito da tela. Estamos presentes no dia à esquerda do ano zero. Se você olhar para os núcleos de gelo azul ou verde, o que você pode ver é que eles tendem a concordar um com o outro. Há momento em que as temperaturas da Terra vazaram e fluíram quando estavam mais quentes. E quando estava mais frio em um lugar, o mesmo acontecia no outro também. O vermelho que você está vendo na parte inferior do gráfico é a espessura do gelo, uma vez correlacionada com essas temperaturas. Então, o que é óbvio quando olhamos para esses gráficos é que se você olha o ano zero, hoje estamos um ponto acima da temperatura média normal da Terra. Eu esperaria ver algum aquecimento global agora. E realmente deveríamos estar preocupados com tudo, porque de alguma forma isso já aconteceu no passado. A questão é, quanto de aquecimento global é normal? Quanto de aquecimento deveríamos realmente estar vendo? E o próximo gráfico também vem dos dados do núcleo do gelo e do mar, dados dos sedimentos do solo. No entanto, eles não contêm os dados do anel da árvore. E ele está nos dizendo uma coisa muito interessante. Esse gráfico começa no ano zero. Nós podemos relacionar como na época de Jesus, apenas como ponto de referência, e vai por 2000 anos até o ano 2000. A linha verde que você está vendo no meio desse gráfico está a temperatura média para a Terra no longo desses 2000 anos. E esse gráfico está nos mostrando o que está acima e abaixo dessa média, onde vemos as temperaturas no passado. Então, é óbvio, às vezes as temperaturas estão acima do normal, às vezes as temperaturas estão abaixo do normal. E veja por que isso é interessante. Se você olhar de perto, onde estamos hoje, estaríamos acima do normal? Absolutamente a resposta seria sim. Estamos acima da média normal para onde a Terra já existiu. Estamos aquecidos agora mais do que nunca? E a resposta é absolutamente não. Se você voltar aos anos 1200 e 1300, em que eram chamados de Era Comum, as temperaturas estavam quase 2 vezes mais quentes do que agora, o dobro da anomalia que estamos vendo agora. Se você voltar aos anos 820 e 1040 da Era Comum, 3 vezes acima de onde a anomalia está agora. E os cientistas dão a esse fenômeno o que é chamado de período MWP, significa período de aquecimento medieval. Então o objetivo de eu compartilhar isso com você é mostrar que o aquecimento acontece. Eu esperava que estivéssemos em um ciclo de aquecimento agora, e que o aquecimento não é mais quente do que sempre foi. Se você olhar de perto, esse aquecimento, quando acontece, é breve, é intenso, e logo depois dele, um longo período de frio se sucede. É o resfriamento que se segue. Este é um gráfico muito poderoso. Eu vou percorrê-lo lentamente, para que você possa ver exatamente o que a Mãe Terra está nos dizendo. E esse é o valor de olhar para as informações da própria Terra. Essa é a Terra, e ela está nos contando sua história. E essa história é fascinante. Nesse gráfico popular, o ano zero, no lado direito da tela, que é onde nós estamos hoje, para fazer essa comparação, vamos voltar a 420 mil anos atrás, de onde estavam os núcleos de gelo nos gráficos anteriores. E se você notar, você está olhando em 2 cores, vermelho e azul. O vermelho são as temperaturas da Terra, as temperaturas médias, e o azul são os níveis de gases do efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, porque está sendo dito que é o dióxido de carbono dos gases do efeito estufa que estão fazendo com que as temperaturas da Terra subam, e está causando a preocupação em todo o mundo. Os dados nesse gráfico não suportam essa teoria. E eu quero que você veja de uma forma precisa como isso funciona. Se estivermos passando desses 400 mil anos em direção ao presente, então estamos movendo da esquerda para a direita do gráfico. O que você vê é que as linhas vermelhas surgem antes das azuis. Isso significa que a temperatura está subindo antes do efeito estufa e dos gases. E isso é o que está registrado nos núcleos do gelo da Antártica e também da Groenlândia. As temperaturas aumentam primeiro e depois os gases do efeito estufa, o dióxido de carbono, vêm a seguir. E há um intervalo de tempo, e não é nossa imaginação. Isso é uma ciência revisada por pares. E esse mesmo assunto foi publicado na revista Nature, no volume 329, no ano de 1987. Os cientistas já sabiam disso em 1987, então vamos nos concentrar no que eles disseram. Essa é a linguagem deles.
Eles disseram: quando estamos indo do que é chamado da condição interglacial, é exatamente onde estamos agora. Não estamos nas geleiras, estamos no meio do tempo, quando as geleiras apareceram. Então, quando vamos do interglacial a uma condição glacial, em uma época em que a Terra esfria, a mudança no dióxido de carbono, na verdade, atrasa a mudança da temperatura do ar. E nesse tempo de atraso é geralmente 400 a 500, 600 ou talvez 700 ou 800 anos. Portanto, há nesse intervalo de tempo um exemplo de um núcleo que remonta a cerca de 100 a 200 mil anos. E os sedimentos dentro deles mostram diferenças claras, que foram causadas pelo clima de diferentes estações. E você pode ver aqui um lodo de carbono mais branco e aqui uma argila marrom vermelha. Esses vazamentos de carbono significam o que é depositado durante os períodos interglaciais, que são os períodos mais quentes. E essas argilas vermelhas foram estabelecidas durante o período glacial, que são os períodos mais frios. Agora vamos dar uma olhada mais de perto, porque esse gráfico está dizendo algo ainda mais profundo. Quando os níveis de dióxido de carbono aumentam, quando sobem, as temperaturas realmente caem. Quanto mais fortes forem os níveis de dióxido de carbono, mais frias se tornam as temperaturas na Terra. E agora, por que isso é importante? Porque é um fato de lançamentos enormes, quantidades inexplicáveis de dióxido de carbono na atmosfera. Portanto, se no passado níveis elevados de CO2 criaram um efeito de resfriamento com os níveis que estavam lá, então faz sentido que podemos esperar um maior grau de resfriamento, porque realmente temos graus mais elevados de CO2. Mas por que isso é importante? Porque muito desse resfriamento acontece ao norte do Equador. A maior parte da massa do planeta Terra está ao norte do Equador. A maior parte da população mundial está ao norte do Equador. E a maior parte da nossa comida é cultivada ao norte do Equador. Quando vemos uma mudança no clima, quando vemos um resfriamento, isso não significa que estamos entrando em outra idade do gelo. Mas essas condições não nos permitem cultivar alimentos e apoiar as indústrias que produzem tudo o que consumimos. Então, isso realmente é importante. Para sermos honestos, verdadeiros e factuais com nós mesmos, eu perguntei no início do vídeo como podemos ser resilientes nesse tempo de extremos, se não estamos sendo honestos com nós mesmos sobre o extremo. E este é um exemplo perfeito do que exatamente quero dizer aqui. Então, a questão mais óbvia que surge é: se o dióxido de carbono não está causando as mudanças no clima, como temos ouvido, como estamos sendo conduzidos a acreditar, ou como muitos cientistas acreditam agora, então o que é? Essa é a chave da mudança climática e está de fato acontecendo, mas pode não estar acontecendo pelos motivos pelos quais suspeitamos, porque agora estamos começando a entender esses paralelos e em muitos casos o que os nossos mais antigos indígenas e todas as outras tradições antigas nos disseram. Se você for até um ancião Inuit das regiões árticas e você perguntar o que está causando essa mudança, ele simplesmente vai te dizer: a Terra mudou sua localização no espaço. E eles vão dizer nas palavras deles que o céu mudou. Esse é o termo que eles usam: seu céu mudou. Havia um astrônomo australiano, seu nome é Milutin Milankovic, que concorda com isso. Antes de morrer, em 1958, ele criou uma teoria que foi desconsiderada no início, mas está se tornando mais popular agora, porque está nos contando a história que corresponde aos dados do que estamos realmente dizendo. Ele reconheceu 3 grandes ciclos de mudanças na localização da Terra no espaço. Esse ciclo não fica parado enquanto a Terra se move ao redor do Sol. Quando isso acontece, nosso planeta literalmente dança. Há uma inclinação, um ângulo e uma oscilação. E em termos técnicos, um deles é chamado de processo dos equinócios. Todos nós já ouvimos sobre o processo durante o fenômeno de 2012, no calendário maia. As precessões duram cerca de 26 mil anos, e nossos ancestrais sabiam disso. Então, esse é um dos ciclos. Um segundo ciclo é o que se chama excentricidade. E o que isso significa? É que conforme a Terra se move em torno do Sol, ela não é considerada uma órbita circular, ela é uma órbita elíptica. Às vezes no eclipse estamos mais perto do Sol,
às vezes estamos mais distantes. Isso significa que o ciclo varia quando estamos próximos, cerca de 41 mil anos, e estamos ainda mais separados há cerca de 100 mil anos. Esse é o segundo ciclo. E o terceiro é chamado de inclinação ou obliquidade. Então, esses 3 ciclos pelos quais a Terra está passando, conforme ela se move ao redor do Sol, faz com que a Terra se desvie do seu próprio eixo. E eu vou mostrar para vocês agora um gráfico que especifica exatamente o que eu estou falando. E o que você vai ver é absolutamente surpreendente. O vermelho é a precessão dos equinócios, o verde é a obliquidade e o azul é a excentricidade. Agora, se você olhar de perto, como eles vão e vêm, excentricidade, obliquidade ou precessão, se eles subirem ao mesmo tempo, veja o que acontece. Na parte inferior da tela, você está vendo o aquecimento e o resfriamento da Terra. E você pode ver que quando a excentricidade, por exemplo, e a obliquidade coincidem no mesmo período, temos um período de aquecimento na Terra. Aí você vai dizer, talvez isso seja uma anomalia e talvez isso só aconteça uma vez. Mas olhe para isso. Se voltarmos e olharmos para cada um deles, aqui estamos vendo a excentricidade como um pico e também estamos vendo a obliquidade como um pico, no azul e no verde. Em todos os lugares onde isso aconteceu, vimos aquecimento no nosso planeta. E isso acontece o tempo todo. Portanto, isso é importante, porque estamos aqui exatamente na extremidade esquerda da tela. É onde está a linha vermelha, e onde está a linha vermelha somos nós. E estamos tendo um pequeno aumento na excentricidade. Estamos vendo o que coincide com a obliquidade. Então, estamos vendo essa dança que a Terra está fazendo de uma forma muito precisa. E essa mesma dança criou o aquecimento no passado e está fazendo a mesma coisa agora. Se você for observar, estamos vendo um aquecimento relativamente pequeno em comparação com o que vimos no passado. Então, este é um dos ciclos, o clima. Mas eu mencionei no início do vídeo que existem 3 ciclos que estão convergindo. E eu acho que isso é realmente importante. Falar sobre esses links ausentes para referir aos extremos que são causados por esses ciclos. O segundo ciclo é o ciclo das economias. E quando falo sobre economia, não precisa ser sobre dinheiro. As economias são sobre pessoas, sobre a maneira como trabalhamos juntos e compartilhamos os recursos vitais que precisamos: comida, água, remédios. Houve um economista no início do século XX, seu nome era Nikolai Kondratiev. Ele foi o primeiro a reconhecer o ritmo dos ciclos como ocorre nas economias globais e locais. Quer estejamos falando de uma pequena escala, de uma família, ou de uma grande escala, como uma comunidade, ou talvez sobre o planeta inteiro, parece ser a mesma coisa. E o que ele fez foi identificar um ciclo econômico de 66 anos. Ele quebrou esse ciclo em estações, e isso é muito fascinante. No ciclo de 66 anos em que estamos agora, e esse ciclo começou em 1949, foi o que ele chamou de primavera desse ciclo econômico. E ele durou de 1949 até o ano de 1966. Essa foi uma época de inflação, foi o início de um ciclo inflacionário. No ciclo inflacionário, o que vemos é que existem certos ativos que tendem a ter um desempenho melhor na primavera do que em outras estações. Mas a primavera durou apenas até 1966. De 1966 até 1980, nós estávamos no verão desse ciclo econômico. Então, a partir de 1980, entramos em um novo ciclo econômico, o outono, que durou até o ano 2000. E nesse ciclo, como nos outros, existem certos ativos tangíveis que parecem se sair melhor nesse ciclo do que em outros, até que entremos para a próxima fase do ciclo. No ano 2000, entramos no inverno do ciclo de 66 anos. E é justamente o que estamos vivendo agora. Um período menos conhecido popularmente. É chamado de desinflação ou deflação, quando as coisas que costumávamos ter começam a perder valor. A propriedade perde o valor. Os metais preciosos perdem o valor. É uma maneira muito diferente de pensar sobre o dinheiro e também sobre as economias. Isso tudo durou até o ano 2015. Em 2015, agora estamos em um novo ciclo econômico e estamos começando o ciclo inflacionário mais uma vez.
E tudo isso está fazendo aumentar as taxas de juros para criar essa inflação. E isso está acontecendo no mundo inteiro. A economia paralisando. De acordo com Wall Street, aparentemente a economia está paralisando. E o relatório do PIB diz que apenas subiu 1,5%. O mercado de ações da China despencou e então foi fechado por completo durante o dia. Isso não é certo, errado, bom ou ruim. É um período de tempo em que as coisas mudam. E a forma como pensamos nas mudanças das coisas também muda. Eu mencionei no início do vídeo 3 ciclos e eu vou falar sobre o terceiro ciclo agora. Esse é um ciclo um pouco misterioso para as pessoas, porque é o ciclo do conflito humano. Isso não significa que os ciclos conduzam à guerra e o conflito. Isso significa que quando nos encontramos nesses ciclos, que somos vulneráveis e suscetíveis. É uma oportunidade para andarmos bem devagar para entender aquele ramo de oliveira da paz. Ou faça um esforço extra para criar um acordo ou encontrar cooperação, seja com sua família, seja com seus amigos, seja com sua comunidade e também com todas as nações. O fato de estarmos vivendo essa rara convergência desses ciclos, e os ciclos econômicos e os ciclos climáticos, muitas dessas pessoas não estavam familiarizadas com isso. Portanto, o valor de saber desses ciclos é que nós estamos no ciclo do conflito humano. Isso tudo pode desencadear um incidente que pode causar estragos em nações inteiras. O valor disso tudo é que a arma está na sabedoria, numa forma consciente sobre todos os nossos acordos, sobre todas as nossas comunicações. Você está realmente vendo o ritmo de alguns desses ciclos de conflito. O início e o fim da Guerra da Coreia, o começo e o fim da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, todos eles atrelados na parte superior e inferior desses ciclos de conflito. E o que é interessante é onde estamos nesse ciclo agora. No ano de 2014, começamos um aumento em direção ao maior conflito humano. Esse aumento atingiu o pico principal no ano de 2020. E o que se esperava é que entre 2014 e 2020 veríamos muita tensão no mundo. Isso não significa que devemos ter guerra, significa que somos vulneráveis e suscetíveis. E também significa que há uma oportunidade maior para aprofundar a comunicação, para criar paz no tempo dessa vulnerabilidade. E essa é a boa notícia. Quando falo com as pessoas sobre esses ciclos de conflito, eles dizem o que é que poderia possivelmente estar dirigindo esses ciclos. Muita pesquisa foi feita relacionada com o conflito humano e a mudança social. Também foi feito ao Sol e aos ciclos solares. Em 1700 a 1750 e o ano de 1920, os cientistas tinham os dados onde eles viram as vazantes e o fluxo dos ciclos solares. Pela primeira vez, eles puderam realmente traçá-los. Alguns cientistas ao longo desse alcance olhou para as realizações humanas e desastres humanos ao mesmo tempo. Eles disseram o que as pessoas estão fazendo enquanto esses ciclos solares estão vazando e quando eles estão fluindo. E não se trata de coisas ruins. É sobre inovação, criatividade, novas dimensões, o automóvel, a maneira como estamos usando a eletrônica hoje e todas essas coisas relacionadas ao nosso mundo moderno. Os grandes pensadores que surgiram durante todo esse período, Einstein, Max Planck, todas as ideias compartilhadas por Thomas Edison, isso tudo está acontecendo ligado a vazante e fluxo desses ciclos. Portanto, essa tela que eu estou mostrando para vocês é a imagem que mostra os ciclos solares indo e vindo, de 1750 a 1920. E a linha azul acima é a atividade humana. Tudo combinado, inovações e guerra. Grandes coisas acontecem quando os ciclos solares aumentam e nos parece se acalmar quando os ciclos solares diminuem. Isso tudo termina em 1920. E onde estamos agora? Você pode ver precisamente o que está acontecendo. Agora o que você vê é o ciclo solar 22. Bem no meio desse ciclo, o pico dele foi quando tivemos a guerra do Kuwait, no Iraque. Um grande exemplo de conflito. O ciclo solar 23 foi o 11 de setembro, bem no meio. E o ciclo solar 24, a primeira semana que as tempestades magnéticas no Sol começou a aumentar. Foi quando nós tivemos o que foi chamado de Primavera Árabe, em lugares como Egito e Tunísia e Líbia. Todos esses eventos ligados a esses ciclos solares.
Então, mais uma vez, os cientistas não estão dizendo que o Sol está causando esses efeitos. O que estamos vendo é que existem condições naturais que criam um ambiente que respondemos para isso. E nesse ambiente, às vezes somos mais agressivos e às vezes mais dispostos a cooperar. Portanto, estamos agora no ciclo solar 24. E o que tudo isso significa? Se entendermos como esses ciclos se unem, o que sabemos é que a própria natureza usa os extremos que estamos vendo como um gatilho para novas ideias e novas soluções. Mencionei que vivemos em uma época de extremos, e eu queria compartilhar com vocês o que é que está causando extremos, a convergência desses ciclos. As melhores mentes do nosso tempo estão dizendo que estamos de fato vivendo uma época de extremos. Nosso mundo está mudando de uma maneira que simplesmente não fomos preparados para isso. Para a maioria de nós, essas mudanças estão acontecendo mais rápido do que esperávamos. E o que tudo isso significa? Que temos que pensar e viver de uma forma diferente. Talvez mais agora do que no passado. Agora você entende os extremos e a causa de tudo que está acontecendo em sua vida. Isso tudo levou a um novo pensamento e belas soluções quando se trata de resolver os grandes problemas do mundo. A verdade de nossa origem, história, destino e fé. Obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos bem-vindos sempre ao canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.